Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos para o nosso momento de evangelho, prece e irradiação. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E neste momento, busquemos sintonizar nosso pensamento em uma só frequência, a frequência do amor. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da criação, a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinamentos, e aos amigos espirituais e nossos anjos guardiões, nossos agradecimentos pelos cuidados diários. E neste clima de fraternidade, peçamos por nossos irmãos cujos nomes estão na lista do Centro Espírita Cearense, encarnados e desencarnados, que a misericórdia divina se faça presente a todos eles. Vibremos pela paz no mundo e que ela comece nos corações humanos. Pedimos pelo nosso país, pedimos pelo movimento espírita e por todos aqueles que estão à frente, que consigam avançar nas diretrizes do trabalho do Cristo. E que os espíritas sejam cada vez mais instrumentos do bem e da paz. Que o trabalho no SEC seja de amparo e que a acolhida aos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja realizada com serenidade, com um diálogo carinhoso, com uma escuta atenciosa, com uma fala branda e, principalmente, com uma ponderação pautada na caridade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nesse trabalho. Que nossas palavras, atitudes, gestos e pensamentos sejam voltados ao bem. E que o Evangelho de hoje, que trata dos deveres do coração, nos faça refletir sobre as obrigações materiais e morais que se manifestam em nossa consciência e também na lei de causa e efeito. E que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Nas instruções dos Espíritos, o item é o 7, do 1º ao 3º parágrafo, que falam sobre o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Finalmente, observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós.
Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Muito boa noite, caríssimos irmãos. O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o dever. E o que podemos entender por dever? Segundo Leon Denis, que foi um pensador espírita e médium, dever é um conjunto de prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Percebamos que dever não é o mesmo para todos, varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimentos tem um homem, aumentam em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois o dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. Existe para o homem, espírito encarnado, ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à sua imperfeição, o que impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo e ao orgulho. Nesse campo, a luta é interna, entregue ao seu livre-arbítrio sobre o aguilhão da consciência, que o adverte e sustenta, mas a qual ele geralmente se faz surdo. Suas vitórias e derrotas não são percebidas por seus companheiros de jornada terrena, não havendo por parte deles aplauso ou repressão. Mas é através dessa luta que o espírito faz a sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram, muitas vezes, a aparecerem nas suas atitudes e comportamentos. Sofre influências externas, terrenas, espirituais, mas a luta entre o dever moral e as tentações que traz dentro de si pelas suas próprias imperfeições é uma batalha solitária, só sua. Daí a necessidade de conhecer-se o mais e melhor possível para vencer-se a si mesma no cumprimento de todos os seus deveres. Lázaro, quando escreve "O dever começa", precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Não é necessário muita inteligência nem muito conhecimento para entender, nessas palavras, que o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem, ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém, a fazer aos outros o que desejaria que lhes fizesse. E isso cabe também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos. Por isso, Lázaro relembra que todos, homens comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelos mesmos motivos, ou seja, pelos males causados aos outros, nos efeitos das más ações, no acionamento da lei, da causa e efeito. Quando o dever moral imperar as relações humanas, as dores evolução, as dores educativas, as reparadoras desaparecerão, por tornarem-se desnecessárias. Iniciando a fluidificação das águas, peço que possamos voltar nossos pensamentos para o nosso irmão maior, Jesus Cristo, e pedir que a boa espiritualidade possa trazer luz de amor,
para os nossos reservatórios de água, nos hospitais, nas ruas, nas residências, nos abrigos, nos presídios, onde as pessoas mais necessitadas possam beber essa água e que essa água traga luz, cura, esperança para dias melhores. Que os hospitalizados, os encarcerados do corpo e da alma possam se sentir bem, possam se sentir livres em busca da esperança e da felicidade. Com muita esperança e gratidão que estamos mais uma vez em vibração pelas águas do nosso Brasil e do mundo inteiro, porque não oramos apenas pelas águas do Brasil e do mundo inteiro. Onde há um Filho de Deus que necessite do amparo e do amor divino, estamos vibrando pela melhoria dele, pela saúde dele. Pedimos por toda a água do planeta Terra, mas na noite de hoje pedimos em especial pelas famílias da cidade do estado de São Paulo, que receberam a tempestade de poeira e não tiveram água suficiente liberadas para a limpeza de suas casas, das suas roupas, para beber água, tomar banho, sem o medo de acabar ou de preservar. Sabemos que todos nós vamos ter que racionar água e luz. Mas muitos brasileiros já começaram a sentir mais de perto essa grande necessidade. Então, na noite de hoje, oremos por essas pessoas e que nós sejamos capazes de conservar, de preservar essa água e essa luz com responsabilidade. Assim seja.